Há pouco mais de um ano, o Chile presenciou uma das maiores revoltas populares, se não a maior de sua história. Tudo começou com o aumento de 20 centavos da passagem do metrô. Estudantes pularam as catracas aos gritos de "evade", e agora a insatisfação tomou conta das ruas no país. Até mesmo as paredes da cidade de Santiago, antes cinza, agora transmitem indignação e revolta com grafites por todos os lados. E mesmo diante da violência policial, dos toques de recolher e do estado de emergência decretado por Piñera, os protestos continuaram quase que ininterruptos durante um ano. O Chile despertou, dizem as vozes da rua. Na verdade, eu me arrisco a dizer que o Chile nunca dormiu, pois desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet, foram inúmeras revoltas populares contra o modelo neoliberal instalado no país. Mas isso sem levarmos em consideração a resistência anticolonial do povo indígena Mapuche, porque aí podemos incluir 400 anos de luta. O fato é que o povo chileno tem seus históricos de luta que inspiraram diversos movimentos ao redor do mundo. Em 2006, por exemplo, se iniciou a chamada Revolta dos Pinguins, quando os estudantes chilenos ocuparam diversas escolas para reivindicar uma reforma educacional. A luta dos estudantes chilenos influenciou diretamente as ocupações de escolas que ocorreram aqui no Brasil no final de 2015 e início de 2016. Em São Paulo, mais de 200 escolas foram ocupadas contra o fechamento de escolas proposto por Geraldo Alckmin e também contra o projeto Escola Sem Partido, por merenda de qualidade e contra a privatização, terceirização e precarização da educação. Diante de todo esse histórico de lutas, fica claro que, ao contrário do que os liberais e a mídia querem fazer parecer, o povo chileno não é passivo e os protestos iniciados no ano passado em Santiago certamente não vieram do nada. E para conter esse levante popular, o dogma da lei e da ordem mais uma vez foi declarado, só que dessa vez como uma verdadeira declaração de guerra dada em rede nacional pelo presidente Sebastián Piñera. Estamos em guerra contra um inimigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. E como numa guerra contra um inimigo externo, o Estado chileno, com o objetivo de manter a ordem vigente, se utilizou das mais brutais e desumanas armas, que vão desde tortura de prisioneiros, abusos sexuais contra mulheres, até o uso de agentes químicos. E toda essa repressão, é claro, não seria possível sem aqueles que servem como ponta de lança do Estado, os carabineiros, também apelidados carinhosamente pelos chilenos de pacos. Os pacos, sobre o mantra de manter a lei e a ordem, cometem os maiores abusos e arbitrariedades que vão além da capacidade de qualquer manifestante. Só para se ter uma ideia, somente nos primeiros dias da eclosão social chilena, o Instituto Nacional de Direitos Humanos do Chile registrou 442 denúncias de tortura e maus-tratos realizados pelas forças de segurança. Dessas, 74 foram de violência sexual contra as mulheres. Não contentes em violentar e torturar os detidos, os pacos disparavam balas de borracha na altura das cabeças dos manifestantes com a intenção de cegá-los. Como consequência, cerca de 350 pessoas perderam total ou parcialmente a visão. Além disso, agentes químicos como soda cáustica e capsaicina
eram utilizados nos canhões d'água da polícia para causar ferimentos graves e queimaduras nos manifestantes. Mas diante desse verdadeiro conflito social, o povo chileno não cessou os protestos. Pelo contrário, deram um troco. Assim surgiu a chamada Primeira Linha, com o objetivo de defender os manifestantes dos abusos dos carabineiros e impedir que estes dispersem as manifestações. Ok, les quiero mostrar algo que está pasando en este momento. Aquí abajo, en Plaza Italia, están viviendo manifestaciones pacíficas. Y todo eso es posible, solamente es posible, porque hay un grupo de chicos que se han organizado todos los días desde que esto comenzó para retener el actuar represivo de carabineros. Son gente que en estos momentos agarraron lo que pudieron para construir escudos y detener las lacrimógenas que se están disparando. A Primeira Linha não é uma organização formal com um número definido de membros, regras fixas, um estatuto, ou muito menos é uma organização verticalizada como um exército com patentes e tudo mais. Muito pelo contrário, a Primeira Linha é a ação direta em sua forma mais pura. A anarquista Voltaire de Cleyre descreveu bem essa prática. Toda pessoa que planejou fazer qualquer coisa e foi e fez ou pôs seu plano em execução antes de outros e ganhou a cooperação e colaboração de outras pessoas sem apelar para autoridades, pedir licença ou agradá-los, foi um praticante da ação direta. E dessa forma, através da cooperação e oposição às autoridades, que se disseminou a ideia da Primeira Linha. A partir daí, diversos manifestantes passaram a se organizar, às vezes até de forma improvisada e no calor do momento, contra as autoridades policiais e protegendo os manifestantes. Dentro da Primeira Linha, existem vários papéis determinados por tarefas defensivas e ofensivas. São elas escudeiros, penasqueiros, antigases, atiradores, hidratadores e mineiros. O escudeiro ocupa o primeiro local defensivo, formando uma barreira de contenção à frente da polícia, com escudos feitos de placas de trânsito, antenas parabólicas, pedaços de telhado e barris. Em seguida vem os chamados penhasqueiros, que armam uma linha ofensiva de curto alcance, acumulando pedras. Na terceira posição estão os antigases, cuja função é neutralizar as granadas de gás lacrimogêneo, mergulhando-as em garrafas com água com bicarbonato ou jogando-as de volta nos carabineiros. Na ofensiva, perto dos antigases, estão os atiradores, que disparam vários projéteis contra a polícia e conduzem os ataques que abrem caminho para o avanço dos manifestantes. De uma posição mais satélite, a ação da linha de frente é complementada pelos mineiros, que com martelos quebram o cimento e os paralelepípedos que serão arremessados pelos atiradores. A Primeira Linha ainda conta com manifestantes equipados com lasers, que têm como principal objetivo ofuscar a visão dos carabineiros que disparam balas de borracha, gás lacrimogêneo e pilotam os carros d'água, os chamados guanacos. Los famosos encapuchados. Ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada final de marcha. Em relativamente pouco tempo, os cidadãos reconheceram os encapuçados da Primeira Linha como pessoas valentes e comprometidas, que graças às suas ações contra a polícia, foi possível que o resto das pessoas se manifestassem sem serem reprimidas. Esse reconhecimento tem implicado em manifestações de apoio que vão desde atendimento com os voluntários de saúde que cuidam das feridas decorrentes dos confrontos, até a entrega de alimentos e bebidas,
bem como agradecimentos e homenagens, tanto nos protestos como nas redes sociais. O que seria das manifestações anti-governo no Chile sem os jovens da primeira linha? Será que conseguiriam atingir seu objetivo? Não dá para saber ao certo uma resposta, mas o fato é que sem a primeira linha teria ocorrido um verdadeiro massacre. Daí a importância de se legitimar a autodefesa popular, mesmo que isso signifique utilizar a violência contra as forças repressivas do Estado. El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia. No hay algo más hipócrita que hablar de la violencia. Si esta no toca tu puerta ni en las noches te despierta. Ven a dormir acá en el gueto y dime si hay facetas de esta realidad concreta que yo no comprendo. Violencia es la indiferencia con la gente o la manera chata en que el rico trata al indigente. Son las barreras que inventan para discriminarte. Son murallas levantadas para frenar al inmigrante. Dime quién es responsable de estas atrocidades. Crímenes contra la humanidad, prisiones militares. Ayer Irak y Afganistán, hoy Libia. Niños de Palestina se asesinan casi cada día. Cuando el imperio identifica a su enemigo, los dueños de los medios justifican hasta el genocidio. Y los que bombardean escuelas y fábricas después de derechos humanos quieren dar cátedra. No les compramos cuando dan ese argumento que demoniza a los que están luchando por ser tan violentos. Si en una pura sesión en el parlamento aniquilan más vidas que todos nuestros caseros armamentos. Pero si poderosamente reclamamos algo, nos llaman delincuentes y nos mandan al carajo. Violento yo, violento tu fucking fajo, que son sufrimiento y muerte para la gente de trabajo. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia. En la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia. ¿Cuándo se va a acabar la violencia? Solo cuando se acabe la desigualdad social. Cuando termine la pobreza, la mala educación, la salud como las weas. Cuando valga la pena buscar pera en vez de traficar o salvarse robando en la esquina. Cuando vivamos en barrios